Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aí ao evento, né, ao pessoal da Lubrigax e também ao pessoal da MKSAB pela oportunidade de estar fazendo uma apresentação para vocês. A gente tem uma parceria intermédia da Timbro com a MKSAB e a gente vai falar um pouquinho aí sobre óleos básicos. Antes de falar, vou falar um pouco sobre a MKSAB, a parte institucional. É uma empresa um grupo privado nacional, faturamento aí de R$1 bilhão por ano, uma empresa de mais de 85 anos de vida, né, que demonstra aí a sua estrutura boa, com aproximadamente 1.200 funcionários. E ela é dividida em 3 grandes setores, né, que são gerenciados de forma separada. O setor de distribuição, que é o principal setor, representa aí 70% da empresa, com aproximadamente 300 funcionários. E esse setor distribui produtos químicos, né, de uma forma geral, eles podem ser observados, tem um estande lá fora, convido vocês a conhecer. Tem também a divisão de consumo, também é conhecida aí a maior parte aí de vocês, ela é dona das lojas Spice, utilidades domésticas, são aproximadamente 40 lojas no Brasil. E também a distribuidor exclusivo no Brasil da linha Lego, né? Quem tem criança aí ou comprou aí para sobrinhos e afilhados, né? Já utilizou aí. A MKSAB é distribuidor exclusivo da Lego aqui no Brasil. E outra divisão importante também é a parte de incorporação. O patrimônio dela, o patrimônio imobiliário da MKSAB é todo gerenciado pela divisão de incorporação e também ela está aberta aí para aluguel para outras empresas que porventura tenham necessidade, principalmente em São Paulo. Não é isso, Rideu? Ok. Bom, eu pertenço à Timbro, é uma trade, a gente vai comercializar aqui no Brasil óleos básicos e o objetivo da gente é fazer uma parceria com a MKSAB. Mas eu quero falar aqui, basicamente, sobre as características dos básicos, principalmente grupo 2 e 3, e por que eles foram escolhidos, né, para hoje estarem representando aí a maior parte da utilização nos lubrificantes, principalmente automotivos, para as novas montadoras, para os novos motores que são produzidos hoje no Brasil e no mundo também. Um pouquinho aí do que eu vou falar, falar rapidamente, só para fazer um link, né, os princípios básicos da lubrificação, o impacto disso nos motores de combustão interna. Depois fazer um link aí do processo de refino de óleos básicos, grupo 1, 2 e 3, para a gente entender um pouquinho como que funciona. Quais são as características principais desses básicos que fazem com que eles sejam apropriados, né, para a utilização, qual é o impacto das principais exigências aí na questão de formulação dos lubrificantes e por quê, e na conclusão, logicamente, porque eles são os preferidos, escolhidos para formularem principalmente óleo de motor. Bom, o princípio básico da lubrificação é promover um filme, né, separando 2 superfícies, de forma a reduzir o atrito. Ontem a gente viu aí as palestras, né, são basicamente 2 tipos de lubrificação, limítrofe e hidrodinâmica. E na lubrificação limítrofe ou parcial, né, ela é talvez a mais indesejada, porque ela pode criar algum ponto de contato entre as superfícies metálicas e é devido principalmente à espessura do filme de óleo, também a baixa velocidade e altas cargas. E ela é a principal preocupação de quando você desenvolve uma máquina de como reduzir os efeitos desse tipo de lubrificação. Já na hidrodinâmica, ela já é a mais adequada, porque o filme de lubrificação é completo, né? Então, você já tem aí um fluxo adequado de lubrificantes, faz com que você consiga reduzir o atrito e as peças móveis funcionem de uma forma melhor, né? E, para isso, é muito importante o fluxo desse óleo, né?
Isso aqui é um exemplo de uma operação de lubrificação, quando você tem a partida, principalmente a partida de um motor, falando aqui especificamente de motor, né? No início dessa operação nós estamos na lubrificação limítrofe, onde você ainda não atingiu as partes móveis para poder interpor essa película e evitar o desgaste. E a partir do momento que, né, a partir desse início, você já faz uma migração, né, logo depois a lubrificação mista, até você atingir a lubrificação hidrodinâmica, que é a desejável. Em um motor de combustão interna, são observados, basicamente, o mais importante, 3 áreas onde você precisa focar bem a forma de você lubrificar. Então, uma das áreas importantes, a área do conjunto de trem de válvulas, porque nessa região você tem presença de temperatura e alta pressão, altas cargas. E nessa condição, nessa região, é onde a gente mais tem presença de lubrificação limítrofe, porque você não tem, principalmente, na parte ali, no contato do eixo comando de válvula com o puxo. Então, essa região é uma região muito de grande potencial de desgaste do motor. Muita gente pensa que o eixo vira brequim, né? Normalmente, os motores fundem, né, de algum problema no casquilho, mas para quem, né, faz o design de um motor, ele tem que preocupar principalmente em conseguir lubrificar bem essa região, em função de que ela praticamente trabalha com a região com um tipo de lubrificação limítrofe. Uma outra região importante é a região do pino-pistão, que ela também tem, em algum determinado momento da operação, uma lubrificação limítrofe, principalmente quando o pistão atinge os extremos, ou no ponto morto superior, ou no ponto morto inferior. Né? No meio ali do caminho, ele está na faixa ideal de lubrificação. E a terceira região, a parte inferior do motor, onde você tem menor temperatura em relação às outras partes, né? A parte do pino-pistão e a parte do comando de válvulas, porém, é onde você tem o depósito das impurezas que estão lá dentro do motor, que são advindas aí do combustível, condensação de água, gases aí de blow-by, que podem, em contato com o lubrificante, que está no cárter, pode gerar borras. Então, essa também é uma região importante de você entender como formular um lubrificante, de forma a evitar com que isso contamine o seu sistema. Fazendo agora uma explicação sobre processo de refino, para entender as características dos básicos, né? O principal matéria-prima para você refinar óleos básicos é chamado VGO, Vacuum Gas Oil. Ele é o responsável pelo processo, num processo de refino, onde você utiliza uma extração de solvente e logo depois uma desparafinização para retirar alguma parte aí de compostos parafínicos que não são desejados, até atingir a produção dos óleos, dos básicos, chamados neutral. Então, os famosos SN, porque são solvent neutral, são do grupo 1. Qual é a principal característica? Você, com esse VGO, você atinge vários tipos aí de graus de viscosidade, inclusive bright stock, né, para poder produzir. E isso é a tecnologia que era dominante até o final aí da década de 90. Logo depois, eles desenvolveram um processo, quem desenvolveu isso praticamente parece que foi a Chevron, desenvolveu no mundo um processo no qual você utiliza também o VGO, tanto as partes leves quanto as pesadas, e um processo, numa refinaria, que você faz o hidrocraqueamento, uma desparafinização catalítica também para retirar os compostos indesejados de parafina, e um hidroacabamento. Esse hidroacabamento consiste de uma injeção de hidrogênio a alta pressão e alta temperatura, no qual depois você obtém principalmente a pureza, né, purificação da base final, que torna com que ele tenha uma cor, né, muito clara, praticamente transparente, e atinge aí
você, com esse processo, você faz uma modificação na estrutura molecular de forma com que ele tenha um teor de saturados muito maior. A grande vantagem do processo de grupo 2 é que você consegue fazer tanto as partes leves quanto as pesadas. E a denominação deles são os neutral. Então, quando você vê aí N100, ou 100N, ou 220N, porque é a denominação de óleos grupo 2, que não tem a parte da extração por solvente. Até mesmo para evitar, né, a parte de aromáticos. A única dificuldade é a obtenção de bright stock nesse processo. Por isso que hoje, né, todos aí estão discutindo aí o que fazer com as refinarias de grupo 1, porque ainda existe uma demanda de utilização de bright stock. Já no processo de grupo 3, ele é um processo muito similar ao processo de grupo 2. Porém, ele tem uma diferença. A última parte, que é o processo de isoacabamento, ele é um pouco mais severo, porém, a matéria-prima ela é diferente da matéria-prima utilizada no processo de grupo 2. Então, você utiliza principalmente o que a gente chama de oxi-VDO, que ele tem um percentual de parafinas desejáveis, não as indesejáveis, e facilita o seu processo de produção. E este aí é um grande paradigma da indústria de petróleo, de refino, porque, na verdade, você tem uma refinaria de grupo 3 com um processo muito eficiente e relativamente barato. Você só tem uma grande dificuldade. Onde encontrar isso? Por isso que hoje você tem uma predominância de produção de base grupo 3 na Ásia, porque é onde a região que você mais encontra, tanto o Slack Wax, tem maior porcentagem, esse aqui você consegue fazer o grupo 3 Plus, quanto o oxi-VDO que tem. O que a gente sabe é que aqui na América, a gente fala, inclui aí Golfo do México, próprio Brasil, ainda não foi encontrada a presença desse tipo de matéria-prima, o que dificulta você ter refinarias de grupo 3, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque você teria que transportar de longas distâncias para, né, ir num processo que provavelmente ficaria mais caro. O Canadá parece que produz, mas a quantidade é muito pequena. Isso aqui, na verdade, é uma divisão de estruturas e as diferenças entre grupo 1, 2 e 3. A diferença básica do grupo 2 para o grupo 3 é que você limita no 2, o IV máximo que você atinge no processo de refino é de 120, mas ele tem mais de 90% de saturados, o grupo 1 tem menos de 90%, e tanto o 2 quanto o 3 tem menos de 300 ppm de enxofre, que é desejado, diferente aqui do grupo 1. Por que isso? Porque a própria estrutura molecular desses tipos de grupos já tem em sua composição os compostos ou a estrutura molecular já desejadas para gerar essas diferenças, né? Então, os aromáticos estão presentes no grupo 1, mas não estão presentes no grupo 2 e 3, porque esse processo já foi aprimorado, né? E tanto os compostos polares. A diferença principal do 2 para o 3 é que no 2 você ainda tem uma presença grande das normais parafinas e menos no grupo 3. Em função disso, você tem um processo aqui relativamente mais simples para a retirada disso aqui. Isso aqui é uma representação gráfica de como um espectro de grupo 3 é diferente de um espectro de grupo 2 em termos de peso molecular. No grupo 3, você retira uma grande parte daquilo que tem baixo peso molecular para evitar a volatilidade ou perda por evaporação. E também uma boa parte daquilo que tem alto peso molecular, que é o que interfere principalmente reduzindo a fluidez a baixa temperatura e principalmente proporcionando formação de borras. Então, são indesejados esses tipos de características
na formulação de lubrificantes para motor, principalmente. Isso aqui é uma planilha na qual demonstra isso. Por que as normais parafinas não são desejadas como características nos básicos? Porque, apesar delas terem um excelente índice de viscosidade, elas têm um péssimo ponto de fluidez. Inclusive, elas normalmente se solidificam à temperatura ambiente. Por isso, você tem que fazer o processo de extração. Já as isoparafinas, elas já têm um melhor ponto de fluidez e ainda um bom índice de viscosidade. Então, quando você produz básicos grupo 3, as principais características, você consegue atingir mais de 120 de índice de viscosidade, consegue já atingir pontos de fluidez sem nenhuma aditivação baixos, né, estão falando aqui de menos 18, e baixo CCS, que é a viscosidade a baixa temperatura, simulando em condições de baixa temperatura e cisalhamento. Isso aqui é importante, depois, né, a gente vai fazer o link, para fazer aquele tipo de lubrificação e reduzir o problema da lubrificação limítrofe. Outro aspecto importante também é o NOAC, que é o aspecto de volatilidade. Então, enquanto você tem aqui, né, por exemplo, de viscosidade 6, que poderia ser comparado com o grupo 1 neutro leve, esse aqui tem 7% de perda por evaporação, o grupo 1 aproximadamente 18% de perda por evaporação. E um dos motivos está por aqui, ó. Você tem quase 100% de cadeias saturadas nesse tipo de processo, o que faz com que ele tenha uma excelente resistência à oxidação e ótima capacidade de fluidez a baixa temperatura. Os resultados comparativos, né, que nós temos então você tem teor de aromáticos entre grupo 1 e grupo 2 bem diferentes, né, teor de enxofre entre grupo 1 e grupo 2 também, e nitrogênio. Aqui você tem o CCS, que é esse tipo de viscosidade, a baixa temperatura, numa região, né, simulando um cisalhamento. A gente pode observar que o grupo 3 já é muito similar a uma polialfa-olefina. A polialfa-olefina é um processo diferente desse processo de refino, envolve outro tipo de características de uma refinaria para produzir isso, tem suas grandes vantagens, é um processo conhecido há muitos anos, talvez a principal vantagem é que ela consegue produzir todo o range de viscosidade, de 2 centostoques a 100 até 100 centostoques a 100, ou seja, o famoso óleo 1000, 1500 a 40. Então, a polialfa-olefina tem essas características, porém, é um processo muito robusto, e por ser robusto, ele se torna caro. Então, o processo de obtenção de básico grupo 2 e grupo 3, cada vez mais se suplanta em relação à utilização de polialfa-olefina em função da sua condição comercial, características técnicas muito próximas e preços, condições comerciais bem distintas, né? Aqui também, se comparando o NOAC, a gente pode observar que o grupo 3 também já tem características de NOAC muito próximo da polialfa-olefina, o que fez com que se desenvolvesse toda uma formulação substituindo as polialfa-olefina em óleos de motor. Aqui já na linha industrial, óleo de turbina, no teste de oxidação, né, você tem a diferença entre básico grupo 2, logicamente com aditivo, para atender a norma, e o básico grupo 1, quer dizer, só a mesma proporção de aditivos, só por utilização de um básico grupo 2, que já tem um nível de teor de saturados muito grande, você já consegue um resultado em termos de oxidação bem superior ao grupo 1. Aqui já também na linha industrial, para um óleo 32, a diferença, no mesmo teste de oxidação, entre os diversos grupos. De novo, a gente observa que o grupo 3 já é muito próximo aí da polialfa-olefina.
Bom, essas características, tanto das bases do grupo 1, 2 e 3, quanto da forma de você lubrificar o motor, geram algumas características que são aqueles drivers para você desenvolver um lubrificante acabado. Então, hoje, o desafio aí dos formuladores, das empresas, se move para atender legislação de meio ambiente, né? E aí a gente fala aqui nível de emissões. É importante também, do ponto de vista do cliente, a performance do motor, porque um cliente não quer que, né, você tenha um motor que não seja adequado para você dirigir, vamos dizer assim, né? O famoso fun to drive. As principais montadoras têm preocupação nesse sentido. Durabilidade do motor também é um item muito importante, uma característica importante. Né? Se a gente voltar aí a um período aí de 20 anos atrás, quem comprava um automóvel aqui no Brasil, 20, 25 anos atrás, o carro chegasse a 60, 80 mil quilômetros, né? A gente, graças a Deus, né? E depois tinha que fazer retífica. Hoje, né, você compra aí um carro popular, dito popular, tem rodado 250 mil quilômetros, sem retificar. Né? E a questão de economia de combustível. Né? Esse talvez seja o principal motivador de todo o estudo tecnológico para você atingir esses níveis, porque realmente isso aqui é o que tem feito impacto na questão de emissões. Né? Então, quanto menos combustível você utilizar para rodar o mesmo trajeto, mais importante. E os resultados hoje já são vistos, os Estados Unidos já tem queda aí no nível de emissões, exatamente por ter adotado medidas para atender a esse requisito aqui. Então, quando a gente, né, faz um lubrificante e pensa no óleo básico, a gente gosta muito de trabalhar em termos de matriz, porque você precisa observar, né, tudo aquilo que você tem de exigências, sejam, né, de emissões, exigências do consumidor, que ele precisa, né, que o veículo dele tenha uma garantia cada vez maior. Hoje é comum no Brasil 3 anos, 5 anos de garantia. Todos também procuram extensão do intervalo de troca, isso é uma tendência mundial. E para isso, né, o motor, para atender isso, o motor precisa de quê? De ser de baixo atrito e ser equipado com os equipamentos de pós-tratamento, né, os filtros de particulado. O lubrificante, né, para atender a esse tipo aqui, ele precisa, né, ser o famoso fuel economy, né, para você dar uma garantia maior e ele ter uma durabilidade maior. O lubrificante precisa, né, ter uma maior estabilidade de oxidação, né, ele precisa ter um baixo desgaste, né, menor consumo de óleo, precisa ter uma excelente fluidez a baixa temperatura. Né. E o próprio lubrificante, para se adequar a esse tipo aqui, ele precisa ser compatível com o sistema de exaustão, de pós-tratamento, né, principalmente aí na questão do enxofre. Você não consegue trabalhar com filtro particulado e enchendo né, depois no escapamento uma quantidade grande de enxofre, senão você ataca esse equipamento. Qual o impacto, né, então, dessa matriz, de lá para cá, daqui para lá, nos básicos, né? Então, para você conseguir atender essas características, é necessária a utilização de baixa viscosidade. Então, quando a gente vê aí a tendência mundial, né, que os óleos migraram 20 W50, 1540, 1040, agora 530, e já vem aí os 520, já é realidade aqui no Brasil, 0W20 já está sendo, né, já é realidade na Europa e futuramente deve chegar aqui também. Não é em função da questão de temperatura, é exatamente em função de que, para conseguir economia de combustível, é necessário você tenha baixa viscosidade. Porém, você precisa ter baixa viscosidade e alto índice de viscosidade, porque se você não tiver uma película adequada, você compromete aquelas regiões onde você tem a lubrificação limítrofe.
principalmente no comando de válvulas. Então, ao mesmo tempo que ele precisa fluir, né, no momento de partida, fluir rapidamente para atingir as partes altas, ele precisa, no momento de temperatura alta, ter uma película adequada para conseguir fazer essa lubrificação. Pode ser feito por intermédio de aditivos? Sim, e é feito por intermédio de aditivos. Só que quanto mais aditivos você coloca, mais material a ser carbonizado você tem. Então, quanto menor a carga de aditivos você tiver, menor o impacto na parte de queima e oxidação. Da mesma forma, para você garantir tudo isso aqui, né, estabilidade de oxidação, baixo desgaste, você obtém por intermédio de aumento do teor de saturados. Né? Quanto maior o teor de saturados, maior a capacidade, a proteção dele ao processo de oxidação que é inerente à utilização dentro do motor. Né? E uma outra característica muito importante é a viscosidade HT/HS. Essa viscosidade HT/HS, isso aqui é High Temperature, High Shear, ou seja, uma viscosidade que é medida a 150 graus, e ela é importante na atuação nas regiões de alto cisalhamento e alta temperatura, principalmente no eixo comando de válvulas, onde você tem a presença disso. Se você não tiver uma viscosidade HT/HS adequada, aquele filme de óleo pode se romper e você ter problema de lubrificação. E também o baixo ponto de fluidez, porque o baixo ponto de fluidez, aliado à baixa viscosidade, facilita o fluxo de óleo, melhorando a questão da lubrificação limítrofe no momento da partida do motor. E o baixo enxofre, porque se você tiver menor teor de enxofre, você não compromete os sistemas, né, de emissão, principalmente o fio de particulado. Aqui é um exemplo de lubrificantes, né, utilizando diferentes básicos, 1, 2 e 3, e demonstrando isso. Então, para um produto que tem a mesma viscosidade a 100, um básico que tem a mesma viscosidade a 100, você consegue ter, utilizando o grupo 3, uma película, uma viscosidade HT/HS melhor do que utilizando o grupo 1 ou 2. Isso aqui é muito importante. E, ao mesmo tempo, você também tem uma melhor fluidez a baixa temperatura, o que facilita no momento da partida. Aqui, isso é uma formulação de um óleo 5W30, isso aqui é uma janela, né, para você produzir um 5W30, você tem que atender aos níveis de CCS e de HT/HS, no máximo 3,5, no mínimo 2,9, porque abaixo disso, um 5W30 ele não atende, e você tem problema de, abaixo de 2,9, os principais OEMs ainda tinham, até 1, 2 anos atrás, ainda tinham algum problema sério de conseguir fazer a lubrificação se você reduzir abaixo disso aqui. E essa janela aqui, ó, entre 2,9 até 3,2, é a parte principal onde você pode realmente dizer que você tem um produto fuel economy. É importante dizer que nem todo óleo 5W30 é fuel economy. Para ele ser fuel economy, ele tem que estar muito mais próximo aqui do limite inferior do que próximo do limite superior. Então, para a utilização, né, você consegue formular, por exemplo, fazendo um blend entre o 4 e o 6, né, isso aqui, ó, já muito próximo da região abaixo disso aqui. Hoje já existem tudos, 5W20, reduzindo abaixo de 2,9 de viscosidade HT/HS. Né? Você tem que tomar um cuidado muito grande, porque você já começa a chegar ali no limite de repente, poder romper a película e ter um desgaste indesejado. Mas eu sei que hoje já existem estudos de alguns lubrificantes que já estão, mas não são 5W30. E o que as montadoras, né, em função de todas essas exigências, têm feito?
Diferente aí dos anos 80, no qual o Brasil desenvolveu motores 1.0, mas com objetivo comercial, ou seja, de se enquadrar numa alíquota menor de IPI e poder vender mais veículos, elas têm optado em utilizar tecnologias novas para reduzir emissões, aumentar a economia de combustível, mas manter o fun to drive. Ninguém gosta vamos dizer, dirigir um carro 1.0 com dificuldades para subir uma rua mais íngreme, né? Então, desenvolveram, né, todo aquele desenvolvimento que já existia, as tecnologias de turbo para aumentar a potência, elas se tornaram, né, na verdade, um upgrade para você atingir as novas características de motores, utilizando motor turbo, com vistas à economia de combustível. E uma grande vantagem, dando um grande torque a baixa rotação, garantindo assim o fun to drive. Isso é uma tendência europeia, então você já tem, né, esse motor EcoBoost da Ford 1.0 de 3 cilindros, ele já tem a mesma potência do que o motor 1.6 antigo. A mesma coisa acontece com o motor 1.4 TSI também da Volkswagen, né, que já oferece um torque, o mesmo torque do que o motor 2.3, normalmente aspirado. E já a Fiat já vai lançar aqui no Brasil, no 500, a aplicação do motor, né, um motor que ela desenvolveu, que ele tem uma regulagem de entrada de ar durante o processo de admissão. E isso reduz tremendamente o consumo de combustível. Logicamente que esses dados aqui são dados de Europa, né, utilizando gasolina europeia, não gasolina brasileira. Não, porque tem diferença muito grande. Você tem mistura de álcool, ele interfere demais nesses testes aqui. Então, é possível mesmo, com gasolina pura, você talvez poder atingir aí 30 km por litro de combustível e dirigindo veículos com potência e com facilidade de dirigir sem problema nenhum. Mas além disso, o que acontece com com essas novas tecnologias, esses 3 motores? Você, além das lubrificações normais, você ainda acrescentou. Então, no caso de tubo, você acrescentou ter que lubrificar o tubo. E no caso da variação da entrada de ar dentro da câmara de combustão, você tem um sistema hidráulico. Então, vocês imaginam que tudo isso aqui, e ontem também foi comentado, né, os motores novos têm potências muito maiores, com volumes de cárter muito menores e exigências diferentes. Então, você não consegue atender isso se não utilizar, na sua formulação do seu lubrificante, óleos básicos, na sua composição, de forma com que eles consigam resistir a essas exigências, né, em termos de oxidação, em termos de viscosidade, e aquele paradoxo mesmo, né, ao mesmo tempo você tem que estar fluido demais, mas você não pode romper a película. Então, hoje a gente observa que o mundo mudou, né? O apelo de venda aí das montadoras, ele mudou, né? Anos atrás, o apelo era o seguinte: meu carro aqui é igual um Fórmula 1, você está comprando um Fórmula 1 para andar na rua, né? Ele é o carro mais rápido da América, vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Esse era o apelo de venda, né? Quem comprava um BMW há tempos atrás, né, comprava por isso. Hoje tem gente que compra o BMW para economizar combustível. Vai perder lá no IPI, no IPVA, mas o combustível vai gastar menos, porque gasta menos que um Uno Mille. Né? O Uno Mille hoje aqui no Brasil faz 8 km por litro, o BMW faz 16. Dependendo se quem rodar muito, né, às vezes vai ter vantagem, no final das contas dá vantagem. Hoje qual que é a tendência? Né? Então, você tem o apelo hoje, né? Então, aqui nós temos um Audi, e o apelo do Audi. E esse carro aqui, ó, é um esportivo da Audi.
não um carro comum da Audi. Qual que é o apelo de venda dele? O novo Audi TT TDI, o primeiro esportivo mundial que faz 50 milhas por galão. Então você tem um carro esportivo cujo apelo de venda não é que faz de 0 a 100 em 4 segundos, é porque ele consome 50 milhas por galão. Esse é o consumo dele. E isso aqui já chegou no Brasil também, né? A Fiat colocou no carro o nome, o Mille Economy. Então esse é o apelo, né, do mundo hoje, a utilização de veículos com redução com consumo de combustível, economia de combustível, e para isso é muito importante o lubrificante e o óleo básico. Concluindo, né, para você atingir os seus limites e necessidades de formular um óleo Fuel Economy, é imprescindível que você tenha alto IV e baixo CCS. Sem isso, você carrega muito de aditivo, que depois você prejudica outras coisas, ou você não atinge o nível, né, de Fuel Economy. Da mesma forma, né, se você quer aumentar o seu intervalo de troca e resistir, né, melhorar a estabilidade de oxidação, é necessário o alto teor de cituratos. Né? Você reduzir o consumo de óleo, né, antigamente, né, os que se lembram aí, tinha carros aí, o próprio carro Fiat, para andar, cada 1000 km, né, recomendava 1000 km, 1 litro de óleo. Hoje você não tem isso mais. Né? Então, como que você consegue isso? Tendo baixo NOAC. Então, isso é importantíssimo nesse aspecto. Para você evitar o desgaste, é imprescindível que você tenha uma viscosidade HTHS. Ou você carrega de aditivo, ou você tem uma viscosidade HTHS adequada, sem comprometer o Fuel Economy. E para atingir tudo isso aqui, né, por isso que os básicos grupo 2 e 3 são a escolha, né, mais adequada para essas novas exigências de motor, em função das suas características, que são apropriadas para esse tipo de operação. Bom, agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído.